Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 94. Livro dos Salmos, Salmo 94. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Livro dos Salmos, Salmo de número 94. Nós vamos ler do 16 até o versículo 19. Depois você vai poder ler todo o salmo em casa, mas nós vamos nos concentrar apenas nesse trecho para a nossa reflexão, nossa meditação nessa noite. Olha só que palavra surpreendente do salmista. Ele diz assim: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós entramos em 2023 e eu acredito que a primeira frase do salmista é a pergunta de muitas pessoas. Muitas pessoas estão se perguntando exatamente como o salmista nas suas primeiras palavras: quem se levantará a meu favor? É isso que está no coração de muitos irmãos aqui. Talvez pode ser numa dimensão muito mais na micro-realidade, pode ser em família, pode ser na dimensão profissional, mas acredito que uma grande parte de nós é na dimensão maior, na macro-realidade da nossa vida. A gente olha para o que está acontecendo e a pergunta que vem é: quem se levantará a nosso favor ou a meu favor? E agora, como diz o Chapolin, quem será, né? Quem será por mim? Então, irmãos, o salmista estava vivendo uma realidade tão difícil que ele faz essa pergunta na sua oração diante de Deus. E ele não faz isso sem motivo. Ele tinha razão para fazer esse questionamento. Não era algo da cabeça dele apenas. Havia algo concreto acontecendo na vida dele. Ele estava lidando com o perverso e com a iniquidade. Se você observar, por exemplo, o verso 1 do Salmo 94, vai pondo aí para nós, viu, Mariana? Verso 1 desse Salmo que eu não li, olha só o que ele fala com Deus. Ó Senhor Deus, Deus das vinganças, né? Ó Deus das vinganças, resplandece, Senhor, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Ele está lidando com soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Os perversos estão se alegrando, estão festejando, Senhor, às nossas custas. Tem misericórdia, Senhor. E ele fala numa linguagem forte, pedindo vingança de Deus, né? E aí o texto diz, a partir do verso 4, observa o que ele vai dizer: proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Ele diz: esmagam o teu povo, Senhor, e oprime a tua herança. O que eles estão fazendo? Diz o texto: matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, Senhor. E dizem ainda, olha a arrogância das pessoas com as quais o salmista está lidando. Além de fazer tudo isso, além de proferir impiedades, falar coisas duras, se vangloriar da iniquidade, esmagar o povo de Deus, oprimir a herança do Senhor, matar a viúva e também o estrangeiro e o órfão assassinarem. Olha o que dizem essas pessoas, verso 7. O Senhor não vê. Deus não está vendo. Deus não está vendo. E mais, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Essa é a realidade que o salmista está enfrentando. Lidando com o perverso, com estas atitudes, com estas decisões e procedimentos. E ele fica com o coração em frangalhos, obviamente. Quando a gente lida com uma situação parecida com essa, aí a gente entende o salmista dizendo: quem se levantará a meu favor?
Quem se levantará a meu favor contra o perverso? Quem estará comigo contra aqueles que praticam iniquidade? E a gente está com esse clamor no coração. Entrando em 2023, nós estamos com isso no coração. Quem se levantará a nosso favor? Quem? E o lindo do Salmo não é apenas ver a humanidade do salmista. Porque às vezes a gente faz uma projeção sobre o servo de Deus na Escritura como um superman, como um super-homem, como alguém, como um verdadeiro homem de ferro, né? Parece que a espiritualidade deles é imbatível, né? Parece que a gente nunca vai atingir esse nível de espiritualidade. Até que a gente lê o Salmo e percebe que muitas vezes eles chegam na presença de Deus em total perplexidade, em angústia, em aflição, em questionamentos ao céu, como eu e você, obviamente. Quando as coisas dão errado, quando aquilo que a gente gostaria que se estabelecesse, não se estabelece. Quando os nossos planos se frustram. E a gente vê a humanidade dele, e é lindo, porque é nesse cenário em que ele clama, quem se levantará a meu favor? Ele mesmo dá testemunho de quem é que vai se levantar a seu favor. E é esse testemunho que eu gostaria que fizesse parte do teu coração e da tua vida nesse ano. Quando você várias vezes ao longo do ano vier voltar à sua mente essa pergunta, quem se levantará ao meu favor? Você vai lembrar do testemunho do salmista. Ele mesmo responde. É lindo porque Deus nos dá a resposta. Nós chegamos com questionamentos, com aflição, com tribulação, com dor, com pesar diante de Deus, como no Salmo 46, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, não é assim que o salmista fala? Mas ele mesmo tem que responder, espere em Deus, a minha alma, né? Dele, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha redenção, eu vou louvar Ele ainda. Ele nos dá a graça não só de poder derramar a nossa aflição, a nossa angústia diante dele, mas de nós mesmos ter a resposta da nossa aflição por causa do que nós sabemos sobre Deus, por causa do que nós conhecemos sobre Deus, por causa da palavra de Deus. E aqui nós vamos ler 3 testemunhos que ele dá. Em primeiro lugar, olha a resposta que ele mesmo dá, verso 17. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. O seu primeiro testemunho é esse. Quem é que se levantará por ele? Aquele em quem está o seu socorro. Aquele em quem está o seu socorro. O seu socorro está em quem? Está no rei? Está no sacerdote? Está no profeta? Está em algum governo? Não, está em Deus. O seu socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. É isso que eu e você temos que lembrar. Ele diz, se não fora o auxílio do Senhor, não é se não fora o auxílio do prefeito, se não for o auxílio do deputado, se não for o auxílio do presidente, se não for o auxílio do meu patrão, não, é se não for o auxílio do Senhor, porque é o Senhor que sustenta a minha vida, sustenta o prefeito, sustenta o deputado, o presidente, o patrão, a minha família, a minha casa, a minha igreja. Quem nos sustenta é o Senhor. É dele que vem o nosso auxílio. Então o testemunho dele é inequívoco. Ele testemunha dizendo, quem vai se levantar por mim é aquele em quem está o meu socorro. O meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor. Né? E ele diz, olha, se não for o auxílio do Senhor, se não for o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor, já a minha alma estaria onde? Na região do silêncio. Não é a palavra de Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu e você estamos aqui vivos, respirando, desfrutando desse ambiente de comunhão, de adoração, de edificação por causa da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Que bom que essa misericórdia se renovou a cada manhã do ano de 2022. E nós já iniciamos 2023 desfrutando dessa bênção. Da misericórdia que se renovou hoje de manhã para mim e para você. Se não fora o auxílio do Senhor. Se não fora. Coloca aí, Mariana, Salmo 124. Olha lá. Preste atenção nisso. Quem é que vai se levantar por você nesse ano? Em primeiro lugar, é aquele em quem está o teu socorro. É o Senhor. E depois ele vai usar quem ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, para a glória do nome dele, para a bênção na sua vida e para testemunho a partir de você em nome de Jesus. Amém? Assim,
Olha o Salmo 124. Olha o testemunho do salmista. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Segue, Mariana. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, o que aconteceria? Nos teriam engolido vivo. A figura é uma fera engolindo a sua presa. Imagina isso. Se não for o Senhor, o inimigo tinha engolido a gente vivo. Você pode falar, irmão, 2022 como é que foi? Foi muita bênção, mas muita luta. Teve um momento que você achou que seria engolido vivo. Seria engolido vivo. Olha, nos teria engolido vivo quando a sua ira, a ira do inimigo, se acendeu contra nós. Continua, Maria. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Nós teríamos sido consumidos pela tsunami provocada pelo inimigo. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito seja o Senhor. Nele está o nosso socorro. Segue, Maria. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a figura. Os irmãos que gostavam de caçar passarinho aqui, né? Com arapuca, com alçapão, com estilingue, né? Vocês sabem disso? Ele diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, porque tem alguém que se levanta por nós. É o Senhor, em quem está o nosso socorro. O meu socorro está no Senhor, o teu socorro está no Senhor. Senão nós já estaríamos na região do silêncio, nós já teríamos morrido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos irmãos aqui tiveram Covid? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, quantos? Todos recuperados para a honra e glória do Senhor. Nós tivemos irmãos que partiram para o encontro do Senhor porque agradou a Deus chamá-los para si. E você está aqui porque o Senhor tinha um propósito e um plano diferente para a sua vida. Então nesse ano eu quero que você lembre disso. A hora que vier à sua mente quem se levantará por mim? Quem se levantará? Você vai se lembrar do testemunho do salmista. Aquele em quem está o meu socorro. O pastor João? Não. O presbítero Zé Luiz? Não. O Carlos Esaú? Não. O Senhor. É que no Senhor está o socorro para a minha vida. Amém? É no Senhor. Segundo testemunho. Olha o segundo testemunho, verso 18. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Não é alguém diz para mim, me resvala o pé. Quando eu digo, sabe? Quando você mesmo sabe que agora já era. Não sei se você levou um tombo já feio, inevitável. E aí você olhou para um lado, para o outro, falou, ainda bem que não tinha ninguém olhando. Senão ia ser risada para todo lado. Não é? Eu contei já para vocês, um dia desse estava tratando do cachorro lá em casa, do Bilu. E ele está numa área daquela primeira casa da entrada, na área de serviço, e eu coloquei lá uma placa para ele não sair. Eu fui lá trocar água e tal, e no que eu fui sair, eu levantei essa perna gigante, passei, falei, tá tranquilo, segurando a água. Quando eu fui dar outro passo, não sei o que aconteceu, eu desequilibrei, enrosquei o pé naquela placa e foi para o chão, aquele gigante, a água, bacia e tudo, e eu quase bati na quina que tem do outro lado, de cimento. E aí, você imagina a cena, né, irmão? Você só pode imaginar. Você não teve essa graça de ver para ficar rindo. Ninguém viu. Eu olhei assustado, ninguém viu. E aí machuquei o braço, machuquei tudo. Pensa para você ver. Que coisa absurda. Do nada. Você está firme, está em pé, está seguro. De repente... E não tem como segurar. E não tem como puxar o freio de mão. E não tem como. Você caiu e acabou. Acabou, esborrachou no chão. Uma vez foi em Utinga, em Santo André, quando eu morava lá. Tinha voltado do Panamá. Morava na igreja ainda, não tinha me casado. E aí acordei de manhã, estava numa era muito fitness da minha vida. Acordava de manhã para caminhar, correr no parque, tomava banho frio. Você imagina, eu estava uma máquina naquele tempo. Fui tomar banho gelado, dando banho, de repente, do nada, quase que foi fatal.
Então, o salmista diz assim: quando eu digo resvala-me o pé, agora não tem mais jeito, agora não tem o que fazer, o que acontece? A tua benignidade me sustém. A tua benignidade não deixa eu cair, me segura. Que coisa maravilhosa. A tua benignidade me sustém. Quem é que vai se colocar a meu favor? Aquele em quem está o meu sustento. Aquele em quem está o meu sustento. O Senhor vai se colocar ao meu favor. Você lembra, deve ter visto na internet aquela cena de uma criança na janela de um prédio muito alto. E de repente a criança vai cair do prédio. A mãe não viu, o pai não viu, ela saiu pela janela. Mas alguém estava passando na rua e percebeu que a criança estava prestes a despencar daquela altura. Ele ficou ali, ó. Ficou ali. Quando ele conseguiu pegar a criança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está atento para que nós não caiamos de maneira inevitável, irrecuperável. Quando resvala o seu pé, o meu pé, é a benignidade do Senhor, o amor leal do Senhor, a bondade do Senhor é que nos sustém. Você fala: eu não sei como é que isso não acabou numa tragédia, porque o Senhor amparou, o Senhor segurou você. O Senhor estendeu os seus braços, ó, e te apanhou a mim e a você. O salmista dá testemunho. Então nós sabemos quem é que vai se colocar a nosso favor esse ano. Pode ser que tenham pessoas que se levantem a teu favor, porque Deus usa pessoas, que Deus use em nome de Jesus. Pessoas que se levantem. Mas saiba que antes de qualquer pessoa que possa se levantar a teu favor, é o Senhor, é aquele que te sustenta. Não é isso? A palavra de Deus fala que Ele sustenta as nossas vidas. Olha só que coisa surpreendente. Quando você olha para o Salmo, você vai ver alguma coisa bem curiosa. O verso 12 desse Salmo que nós estamos olhando. Vamos ler um pouquinho antes. Verso 8. Verso 8. Observa. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos. Quando sereis prudentes? Ele pergunta. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, acaso não enxergará? Pode seguir, Mário. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? E aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Será que esse Deus que fez o ouvido não está ouvindo? Será que esse Deus que fez o olho não está enxergando? Será que esse Deus que dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem. E são pensamentos vãos, vazios, inúteis, fúteis. Pensamentos que não glorificam a Deus e promovem desgraça muitas vezes. Deus conhece. Agora observa. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem tu ensinas a tua lei. Pode seguir, Mário. Para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Deus dá descanso no dia mau, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Irmãos, quem se levantará por mim, por você? Aquele em quem está o nosso sustento. Nosso sustento está no Senhor. É Ele que vai se levantar por nós esse ano. Nós temos que lembrar disso. Nós vamos trazer essa palavra à nossa memória em nome de Jesus. Ele não vai desamparar o seu povo, a sua herança. Se você é filho de Deus, se você é família de Deus, se você faz parte do povo de Deus, você não está desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O Salmo 27 diz assim: ainda que a tua mãe e o teu pai te desamparar, o Senhor te acolherá. Você não vai estar desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nos dá confiança. E a palavra benignidade que eu li para vocês aqui, nesse texto do Salmo 94, versículo de número 18, é a palavra hesed, que significa um amor leal de Deus, aquele amor que não falha, que nós cantamos aqui. O amor de Deus não falha. Você e eu temos testemunhos inúmeros para falar desse amor que não falha. É interessante, nós como pais e mães, nós que, digamos assim, somos saudáveis e normais, temos erros, temos as nossas falhas, mas nós amamos os nossos filhos. E às vezes até erramos tentando acertar, mas nós amamos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E é tão lindo que quando a gente se torna pai,
a gente aprende uma coisa muito curiosa. A gente aprende a discernir o choro do filho. Os irmãos sabem disso. Você sabe quando o choro é de fome, quando é de birra, quando é de dor, quando é de sono. Você sabe. Ele chorou, quem ouve é tudo a mesma coisa. Você sabe, não, está com fome. Não, está com sono. Não, isso aí é dor. Não, isso aí é cansaço. Você sabe discernir. E Deus muito mais sabe a respeito da nossa necessidade. E se levanta a nosso favor para a honra e glória do seu nome, com a sua benignidade, seu amor leal. E a maior evidência disso é o Senhor Jesus. O amor leal de Deus por mim e por você. Terceiro e último. Quem se levantará por mim? Aquele em quem está o meu sustento, mas também aquele em quem está o meu consolo. Versículo de número 19, olha para você ver. Verso 19 diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Você percebeu que a gente tem às vezes problemas do lado de fora, mas nós temos problemas do lado de dentro. Resvalar o pé é do lado de fora. Mas não é só resvalar o pé. Não é só perder o emprego, né? Não é só passar por um divórcio. Não é só vivenciar um luto. Não é só ter um bem roubado. Não é só ter uma tempestade, alguma crise e danificar as minhas propriedades. Não é só pelo lado de fora. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: quando nós chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Lutas por fora e temores por dentro. O salmista fala que, olha, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Tem dias que os cuidados dentro da gente se multiplicam de maneira exponencial. Começa a multiplicar 2, 4, 8, 20, 30, 50, 70 dentro de você. Ninguém está vendo para o lado de fora. Olha para sua carinha e parece que está tudo bem, mas dentro de você os cuidados estão se multiplicando. E ele diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Que coisa maravilhosa. Quem é que vai se levantar por você esse ano? Aquele em quem está o teu consolo, para te alegrar a alma. Para te alegrar a alma. Amém? Ô irmãos, a coisa mais linda é quando Deus alegra a nossa alma, né? A gente está naquela luta, está naquela aflição, está naquela tribulação, está naquela angústia, e o Senhor nos traz a sua palavra. Vem a oração, vem o louvor, a gente participa do culto, a gente lê um versículo da palavra e aquilo é como um bálsamo derramado na nossa alma. Eu fiquei lembrando dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha morrido e eles estavam totalmente decepcionados, frustrados, indo embora, indo para Emaús. Jesus se aproxima deles, começa a conversar, eles não reconhecem Jesus. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Ah, você não sabe as últimas notícias? Aquele que nós esperávamos ser o Messias, a esperança, morreu, já é o terceiro dia e acabou tudo, acabou para nós. E eles naquela angústia, consumindo por dentro, né? A aflição faz a gente ter até a visão turvada, a gente não consegue ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus, a gente perde a visão da presença de Deus quando a gente está assim. Jesus ao lado deles, eles não conseguiam perceber. Então ele fez menção de ir adiante, embora. Não, fica, Senhor, né? O nosso divino companheiro, fica, já se faz tarde. E ele vai, e na hora de partir o pão, eles reconhecem Jesus, eles reconhecem Jesus, é Jesus. E aí Jesus se vai deles. No partir do pão, como a gente canta aqui. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Eles veem Jesus. Aí o lindo é o testemunho que eles dão. Ora, porventura, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava. Quando o Senhor fala conosco, nosso coração arde. A alegria vem, a esperança vem. A graça de Deus se renova. O poder do Espírito Santo cura, sara o nosso coração. É como Ana, que foi aflita lá no santuário de Siló, porque não conseguia gerar filho, era humilhada pela sua rival, e ela começou a orar, a fazer um voto com Deus, e o Eli achou que ela estava embriagada, e depois Eli entendeu a situação e falou: que Deus conceda o pedido que você fez a ele. E quando ela saiu daquele lugar, o semblante dela havia mudado.
Então, o Senhor, quem é que vai se levantar por você? Quando os muitos cuidados se multiplicar dentro de você, aquele que tem consolações para alegrar a tua alma e a minha alma é o Senhor. Ele é que vai se levantar por nós. Ele que tem poder de trazer alegria no nosso coração, com a sua consolação, com o seu bálsamo, com a sua presença e com a sua palavra. Amém? Então, meu irmão, com certeza em alguns momentos durante esse ano, você vai pensar, e agora? Quem se levantará por mim? E o pastor não vai estar perto. E a irmã da intercessão não vai estar lá. Você está na cozinha da sua casa sozinho, não tem pastor, não tem presbítero, não tem louvor, não tem equipe de louvor, não tem os irmãos do coral. Quem se levantará? Quem se levantará por mim agora? Aquele em quem está o teu socorro. Aquele em quem está o teu sustento. Aquele em quem está o teu consolo. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus está com você. Ali você vai estar amparado, você não vai estar sozinho. E mesmo que você tenha que lidar com perversos, e mesmo que você tenha que lidar com situações impensáveis, você vai poder dar o testemunho do salmista. Quando chegar dia 31 de dezembro de 2023, você vai falar: pastor, eu tenho que dar o testemunho do salmista. Eu tenho que abrir a boca e dizer: se não for o auxílio do Senhor, a minha alma já teria descido a região do silêncio. E quando eu disse para mim mesmo durante esse ano: resvala o pé, a tua benignidade me sustentou. E quando multiplicou os cuidados dentro de mim, eu tive que ver essa graça acontecendo, as consolações do Senhor alegrando a minha alma. Que seja assim. Eu peço a Deus que seja assim comigo e com você, em nome de Jesus. Amém? Você vai ter um feliz 2023. Vai ter um feliz 2023. Não por causa dos homens, não por causa das circunstâncias, não por causa de você mesmo, por causa daquele que se levantará por mim e por você, em nome de Jesus. Amém?